Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de novo, reunidos para mais uma live. Quem vem conversar com a gente hoje é a Naomi Nagamatsu. Ela é doutora em engenharia têxtil pela Universidade do Minho, em Portugal. É professora na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Fez faculdade comigo em Londrina, a gente era colega de turma. E ela vem contar pra gente um pouquinho sobre o que é conforto têxtil e quais são as sensações que nós, consumidores, temos relacionados ao que vestimos, né? Então, vou chamar a Naomi para conversar com a gente e, ao mesmo tempo, eu vou clicar aqui no meu aviãozinho para convidar mais gente para conversar com a gente. Olha, a Paula, nossa colega de sala, também tá aqui. Olha que linda, maravilhosas. Todas somos. Venha conversar com a gente. E eu tô aqui com o meu caderninho de perguntas preparados pra gente. Oi, amiga, tudo bom? Oi, Ana, tudo bom? Tudo, e você? Quanto tempo, moleque? Pois é, né? Que nunca mais se viu, menina. Tá de cabelo curto dessa vez. Ai, pois é, tem que mudar sempre, né? Não tem jeito. Ai, cara, eu até tento, viu? Mas eu tenho tanta dificuldade. Meu cabelo não tem muita forma, não. Amiga, conta um pouquinho Sim. pra gente dessa sua trajetória, da sua formação, até você chegar a escolher por que falar de conforto. Enquanto isso, eu vou Ai, apertar meu aviãozinho aqui, vou chamar mais gente pra nossa live. E aí, quem tiver também, faz isso e aperta o coraçãozinho pra gente ganhar mais seguidores, que quanto mais melhor, né? Não, a gente tem tanto assunto bacana pra falar aqui. Conta pra gente, ah, então. então tá bom. Então, como a Ana disse, a gente estudou junto, né, Ana? Nós fizemos Sim. a faculdade de moda lá na UEL. Aí depois disso, eu fiz o meu mestrado em engenharia da produção na UTFPR, tá? Nessa época eu já estava trabalhando lá no campus Apucarana, da UTFPR, no curso de design de moda. E eu vou Ah, então você fez o confessar, hein? mestrado lá mesmo. Só que em outro campus, em Ponta Ah, Grossa. ah, legal. E eu vou confessar uma coisa, eu sou um pouco bairrista, sabe? Aí no mestrado eu estudei o arranjo produtivo local de boné, que é Ah, o perfil, né, lá da cidade. Apucarana é a capital nacional do boné. ai, que legal. Depois a Nós gente lá pode falar um produzimos pouquinho disso aí. 80%. Isso. Nós produzimos 80%, né, dos bonés no Brasil. Então, Que legal. vamos puxar a sardinha para o nosso lado. E eu resolvi estudar no mestrado a forma que o arranjo produtivo local trabalha, né? Aham. Aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui lá para o Minho, fazer lá em Portugal, né? Eu não sabia o que fazer. Eu passei, fui para lá. Aí, no primeiro dia que eu encontrei a minha orientadora, que eu fui me apresentar para ela lá em Portugal. O doutorado foi no Brasil, né? As disciplinas, nós fizemos toda a disciplina, todos os créditos no Brasil. Ai, E aí que depois ótimo. parte da pesquisa lá, né? E a orientação era com os professores lá de Portugal. Então aí em 2014 fui lá me apresentar para a minha orientadora, Maria José Abreu. E ela perguntou, fez a mesma pergunta, qual que foi o seu percurso, né, de estudo até agora, eu contei para ela. Ela falou, e o que você quer fazer no doutorado? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que eu quero estudar o boné. Tem que ter alguma coisa relacionada com o perfil lá nosso de Apucarana. Aham. E aí ela me apresentou essa ideia de estudar o conforto, sabe? Até então nunca tinha passado pela minha cabeça estudar o conforto. Dela, ó, você pode fazer isso no boné, né? Eu falei, então tá bom. Então foi assim, um desafio muito grande, unir, né, a linha de pesquisa dela com o que eu queria fazer, né? Eu nem poderia falar que era a minha linha de pesquisa porque era algo só que eu queria estudar em decorrência de onde a gente trabalha, né? De onde o campus Apucarana está, né? E o Campus Então foi Apucarana, ele tem algum foco em boné ou não?
Então, não é um foco em boné, ele é design de moda, né? E dentro das disciplinas, nós temos hoje a disciplina de modelagem e prototipia de acessórios. E Ah, um dos acessórios que nós estudamos é o boné, né? mesmo porque o Fora aluno, isso, o egresso vai ficar por ali, né? E vai trabalhar um pouco nesse ramo também, né? e mesmo os que não ficam ali na região, vão para outras regiões, eles levam esse diferencial, né, do nosso curso para outros lugares. Então, é assim, eu É acho uma que bagagem muito legal, né? Que quase é, nenhuma instituição no Brasil tem esse foco, né? Também tem esse direcionamento, né? A gente tem, tem um direcionamento de acessório muito pequeno, né? Acaba sempre direcionando para o produto moda vestuário mesmo, né? que eu acho que é o grande assim, mercado, é o mercado maior, né? E aí o acessório entra daí dentro dessa linha grande de moda, né? De design de moda. Ah, é muito bom. E começa então a falar um pouquinho para a gente dessa questão do conforto. Como é que você trouxe o conforto para essa linha que você decidiu? E quais aspectos que foram importantes nesse seu levantamento inicial sobre o conforto? Então, quando a gente fala em conforto, nós estudamos assim geralmente quatro dimensões, né? Que é o conforto ergonômico, o psicológico, o termofisiológico e o sensorial. O conforto que eu estudei mais foram os dois últimos, que é o termofisiológico e o sensorial. O ergonômico, ele está mais ligado assim à vestibilidade, né? Do vestir, do caimento, né? Do produto. O psicológico é mais o lado emocional, né? Que é o diferencial do produto, como a pessoa se sente quando ela se vê com o produto, não quando ela veste, né? Quando ela se Uhum, vê com o produto. Então, tá ligado mais ao fator, vamos dizer assim, comportamental, né? Da uhum. pessoa em relação à usabilidade do produto. E aí, o meu foco de estudo foi dentro do conforto termofisiológico e dentro da análise sensorial. Vou falar só um pouquinho do conforto termofisiológico, porque é algo que é muito estudado, né? Sim, No vestuário. Que é tem você relação vestir. direta com o nosso vestir, né? Sim, você vestir e sentir se ele é agradável, né? Se ele é quente, se ele traz algum desconforto em relação às propriedades termofisiológicas, né? Então, nessa fase da minha pesquisa, eu reuni um grupo de dois grupos, aliás, um Uhum. no Brasil e outro em Portugal. Aí, em Portugal, eu fiz dentro de uma câmera controlada, né? Aí os meninos vestiam o boné e ficavam pedalando. E aí, dentro Legal. de um intervalo de tempo, faziam um monte de perguntas e eles iam respondendo, né? E aí depois eu fui para Apucarana, lógico, né? Fazendo um ambiente aberto, num Que é bem clima não fresco, controlado. inclusive, só que não, né? É... Aí, assim, o ambiente é diferente, né? Então, acaba influenciando um pouco nas respostas. Uhum. Como em Portugal o ambiente era mais controlado, as respostas também elas foram mais homogêneas, né? Agora, em Apucarana, a gente fez debaixo de um pé de mangueira, né? Eu colocava a bicicleta lá, aí tinha umas mesinhas, os alunos ficavam sentados nas mesinhas assim no gramado. Teve um Aham. dia que um aluno levou como se fosse uma colcha bem grande, assim. Enquanto ele esperava a vez dele, ele deitou lá no gramado e dormiu. Então, assim, são diferentes modos, né, da gente encarar a pesquisa, né, Sim. a avaliação, e aí então o resultado saiu bem diferente. Isso depende muito também do estado emocional, né, da pessoa na hora que ela estava fazendo os testes. É, capaz Então, que aquele menino que deitou embaixo da mangueira, ele estava mais confortável depois para responder um pouco, né? então essas coisas acabam influenciando, né? A gente percebe. E muito, muito mesmo. Aí, essa parte, assim, foi mais rápida, né? Foi a última fase da minha tese. Eu estou contando para vocês ao contrário, mas é que foi mais rápida mesmo a execução.
a parte que me deu mais trabalho foi estudar o conforto sensorial. Né? Porque quando a gente fala em conforto sensorial, as pesquisas mais... a área, né, vamos dizer assim, que pesquisa mais sobre o conforto sensorial é a área de alimentos. Aí eu fiquei pensando, Engraçado. quando a minha orientadora falou sobre isso, eu falei, como é que eu vou levar um método dentro da área de alimentos e isso tudo está normatizado. Então, são várias ISOs, normas brasileiras que eu tive que entender, ver como é que eles fazem com alimentos e traduzir isso para tecido. Dá um exemplo para a gente entender esse negócio do alimento com conforto sensorial. É porque, assim, é que quando você vai provar um alimento, você muda um pouco a receita, deixa um pouco mais salgado ou mais doce, você leva para a população entender para ver se houve diferença na Uhum. receita. Ou se ela ficou melhor, ou se ela ficou menos agradável, né, ao paladar. E aí eu tentei traduzir isso para o texto. Só que Uhum. no texto não é o degustar, vamos dizer, o paladar, né? Eu não usei o paladar como pesquisa, e sim o tato. Então, dentro da análise sensorial, a gente tem o tato, o olfato, a visão, né, a audição e o paladar. E aí eu usei só o tato dentro da análise sensorial. Ah, Então, legal. é bem, assim. Hoje eu vejo que foi muito divertido, né? Na época eu tinha uma responsabilidade grande de conseguir um bom resultado, né, da pesquisa, mas foi bem divertido. Eu trabalhei com mais de, assim, o total deu mais de 80 pessoas, né, envolvidas como avaliadores. Né? Eu comecei com um grupo de 60 pessoas lá da universidade. Só que desses 60, eu fiz um teste de acuidade para ver se eles sentiam quando tocavam o tecido alguma diferença. Uhum. Então, aí já restaram 24 só que conseguiram sentir. E a diferença entre as amostras, elas eram muito sutis. Então, eu peguei uma malha piquê de uma marca determinada e a outra de uma outra marca. E a diferença, assim, era no peso só do tecido e a malha pequena, se você olhar assim, você não vê a diferença quando a gramatura é mínima, né? A diferença. Porque ela Então, já tem uma textura, né? Já tem um. sim, mas tiveram, assim, 24 pessoas que conseguiram sentir a diferença e eles passaram, assim, para a segunda fase, né? Então, Que a primeira legal. fase foi esse teste de acuidade que eu usei dentro da norma da ABNT, que eles chamam de teste triangular. Você tem três amostras. Duas são iguais e uma é diferente. Então, ele tinha que saber Legal. qual que era a diferente, né? E assinalar. Então, foram acho que quase 6 semanas trabalhando só com isso, porque tem que ter um número X de vezes, de repetições, né? Então, A mesma assim, pessoa repete várias vezes o mesmo teste. sim, só que daí são amostras diferentes. Eu só dei o exemplo da malha pequena, né? Mas eu usei seda, usei outras amostras nisso, né? Ah, Com legal. poucas diferenças. Então, aí, quando a pessoa conseguiu, eu consegui identificar o grupo que sentia diferença, aí a gente começou a desenvolver o que dentro da ISO eles chamam de léxico, né? Que o léxico nada mais é que o significado das palavras, né? Que é um grupo de palavras com alguns significados e aí nós desenvolvemos esse léxico e depois que desenvolvemos esse léxico é que a gente começou a treinar um grupo. Então aí eu comecei a treinar meu grupo de degustadores, né? Sensoriais. Assim, é engraçado hoje eu falando, né? Até quando você mandou a mensagem para mim, eu até pensei, né? Degustador texto seria um bom título. Mas aí também a causa da certa estranheza, eu não sabia se isso ia rolar ou não, né? Se Às isso vezes ia ia ser bem legal, atrair né? ou Porque não. degustar ia ser massa. Então, mas na verdade o grupo que eu acabei treinando, eles são chamados de degustadores, né?
Que Não são legal. assim, tão especialistas, mas são os degustadores. Tá, então aí depois disso, nós fizemos alguns com um léxico, né, com um grupo de termos, que eram 11 termos. Ah, eu já esqueci, faz tanto tempo que eu trabalhei com isso. É, já fazem 4 anos que eu trabalhei com isso. A defesa foi recentemente, né? Mas Uhum. essa parte são 11 termos mesmo. Então, tudo dentro de um método, seguindo processos e análises estatísticas, né? E aí, ao final, com esses 11 termos, eu comecei a treinar esse grupo. Essa fase foi, eu acho que a fase mais divertida do processo. Porque eles iam, e para eu poder atrair o grupo, para eles ficarem fiéis a mim, então, aí tinha semana que rolava pudim, Ah, tinha que tinha comprar com semana que outra rolava. degustação, né? É, tinha semana que rolava bolo da Narumi, então tinha assim uma certa chantagemzinha, né? Eles iam para degustar o tecidos, mas ao mesmo tempo degustar algumas outras guloseimas para atrair mesmo, né? E para tornar o processo um pouco mais leve, Aham. porque é uma É coisa muita assim. atenção, né, que precisa também, né? Sim, e quando chega nesse grupo, eles querem ficar, né? Hum. Porque eles querem ver o resultado. A curiosidade é muito grande. Então, essa vontade deles ficarem é que é, fez o grupo unir, né? Nós trabalhamos bastante. Alguns tiveram que sair por conta de outros compromissos e não conseguiram ficar. Mas ao Uhum. final eu selecionei 14. Eu acho que dois só não conseguiram afinar com o grupo, porque eles iam medir o conforto têxtil com as mãos. Então, eles tocavam o tecido, e aí, por exemplo, em relação ao conforto térmico, quando eles tocam o tecido, se eles sentiam mais fresco ou mais quente. E Uhum. aí, tinham que assinar lá uma ficha, e a maioria tinha que estar mais ou menos no é, o mesmo Mesma sentimento, vamos dizer avaliação. assim. Isso, o mesmo peso, né, em relação à avaliação. Então, alguns não conseguiam, sentiam às vezes um pouco diferente, né, o peso que eles destinavam a algum atributo. Então, Uhum. aí eles acabaram sendo, assim, eliminados do processo. Mas Isso foi era uma bem pergunta que divertido. eu tinha aqui para fazer na minha manga, que eu tenho as minhas perguntas na manga, né? Que Aham. eu queria saber que quando a gente fala de conforto, principalmente nessa questão do têxtil, é uma sensação individual. Cada um tem a sua. Cada um tem um nível diferente de conforto. E Sim. essa pesquisa e esse trabalho com essas pessoas mostrou isso? Então, eu consegui, vamos dizer assim, calibrar as pessoas, porque por mais que eram pessoas, o teste era humanizado e tinha que existir uma certa calibração, eles tinham que serem iguais, né? Essa Hum, calibração que aconteceu no longo de 4 meses. nossa, bastante tempo. É muito tempo. E no início era muito diferente, porque não existe. O primeiro mês é só para eles acostumarem com o processo de ir lá tocar. E aí cada atributo é um jeito diferente de tocar. Por Hum, exemplo, a gente avaliou o caimento. Então eles ficavam numa cabine, colocavam a mão assim na cabine, igual a cabine de votação na eleição. Só que tinha um buraquinho, eles colocavam a mão e aí eles tentavam sentir. E o caimento, eu colocava o tecido num isoporzinho redondo, assim, num pedestalzinho, e eles tinham que tocar o tecido e sentir qual que era o caimento dele quando ele estava lá em cima do tecido, sem olhar, né? nossa. Porque o olhar, ele influencia muito, sabe, Ana? Sim, você O já vai olhar propenso, né? A alguma resposta. é. O maior exemplo disso eu vi num artigo de análise sensorial em alimentos, onde eles estavam fazendo a análise visual das embalagens, Hum, né? Aí o autor falava assim: você olha na prateleira, você tem vários.
vidros, né? Ele chamou vidros de azeite. Mas Uhum. só quando você toca é que você sente que ele é feito de plástico e não de vidro. Ah, Então, que legal. e aí o que ele quis dizer é que a visão confunde muito. Então, Sim. é uma forma da gente explorar isso, né? E tentar, às vezes, alterar alguma coisa para atrair mais o consumidor, né? Porque a Entendi. análise sensorial, quando a gente estuda dentro de alimentos, dentro da têxtil, é para atrair o consumidor, né? É para vender mais. E com os atributos, com a classificação dos atributos, você consegue usar isso como mote de marketing, né? Para vender melhor o produto. Então sim, é uma coisa, no início eu achei um pouco estranha, mas depois quando o resultado foi aparecendo, eu fui Faz todo entendendo melhor. sentido. Começou a fazer mais sentido tudo, né? Sim. Deixa eu aproveitar que a gente deu uma respirada aqui para eu ler alguns comentáriozinhos. A Rafinha, ela é uma parceira nossa aqui também, tá sempre super presente nas nossas lives. E ela falou assim: ó, fico pensando nesses critérios de análise mesmo. É muito subjetivo e pessoal, né? E ela também achou muito legal essa questão da calibração. Entender os níveis de sensibilidade de cada um deve ser muito complicado. Teve algum processo diferentão assim que vocês usaram nesse momento para entender ou para tentar fazer com que eles pensassem mais ou menos da mesma forma? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação primeiro e mostrei para eles todo o resultado. Então, assim, esse processo ele é muito transparente. Então, eles têm que ver o resultado, só que eles não veem quem foi que avaliou daquela forma. Então, eles não Uhum. sabem que aquela avaliação era do fulano ou do Beltrano, eles só veem o resultado. Então, dentro daqueles resultados, eles mesmos, eles iam vendo, sem, tocando depois o tecido, com o resultado geral na mão, aí eles começaram a perceber, não, é realmente isso aqui, e aí é mais para lá ou mais para cá, é mais liso ou é mais áspero. Uhum. Ah, Então, então, eles tipo um parecer para analisar antes de fazer esse toque, por exemplo. isso. Então, isso é na fase de treinamento, né? Na Aham. fase de treinamento, mostrava o resultado para eles entenderem aonde a maioria está assinalando e por que, que eles não estão chegando nessa calibração na hora que eles estavam treinando, né? Essa fase de treinamento. Então, foram assim 4 meses que eles iam pelo menos uma vez por semana lá na universidade, no laboratório, e treinavam, ficavam lá tocando tecido, e tem todo um gestual, todo um processo. Então, quando era é, fresco e quente, por exemplo, para ver o conforto térmico do tecido, eles poderiam usar a parte superior da mão também, não só a, a, com os dedos, né? O tato com os dedos. Então, eles poderiam usar outros artifícios desde que fossem na mão, para poder Aham. sentir. Não pode Né? pôr em outro lugar, por exemplo, no rosto. Eu sempre coloco Então, a no maioria. rosto, né? Eu tenho essa mania, não sei você, mas quando eu Eu vou comprar tenho alguma muito. roupa, eu coloco o tecido no rosto para poder sentir. É, foi um comentário que a Maísa fez aqui também. Ela é muito sensível com o toque de tecidos. Maísa, você também coloca no rosto? A Maísa é professora aqui nas faculdades de Brasília também. Trabalhou com a gente já em alguns momentos. E aí eu te cortei. Não tem problema, A é assim. Maísa fala que também coloca no rosto e no pescoço. O pescoço é mais Ah, no legal pescoço também, eu né? nunca Porque fui. belisca, né? E aí você coloca aqui Ah, pra é sentir se verdade. belisca, né? É que o pescoço ele já está treinado com as etiquetas, né? É, Então ele a já gente já sabe o que vai arranca antes de incomodar ou vestir a não. roupa, né? É mesmo. Muito bom. Quando você estava durante essas pesquisas, você descobriu alguma coisa assim muito curiosa que você falou, nossa, isso nunca tinha pensado, alguma coisa que você achou super interessante, assim, que chamou a atenção de uma forma diferente? Então, durante o processo que a gente estava desenvolvendo o léxico, surgiu uma palavra que eu nunca pensei assim que a gente fosse avaliar, que era o seco e o úmido. Tá, como é que você avalia o seco e o úmido? Ah, e fora isso, eu tinha que ter algumas amostras, parâmetros para eles entenderem, né, para poder uniformizar. Então, eu fiz um painel
com o oposto, o que era seco e o que era úmido de amostrinhas de tecido. E quando eles sentiam dúvidas, eles olhavam para o painel, tocavam ali e falavam, e lembravam, né? O seco e o úmido é isso. Mas o úmido, a gente não tinha assim uma amostra de tecido que pudesse traduzir isso. E aí eu coloquei como parâmetro a tela do celular. Porque quando você toca ele, você sente uma certa uma, uma viscosidade, como se ele pegasse, né? Uma sensação Um diferente. encebadinho da mão, do Isso, rosto. é bem isso, Ana, é bem isso. Que Daí doido. aí eles começaram a ver. Então a gente sempre tem um parâmetro. Como eu usei amostras de tecido utilizado na região de Apucarana para boné, então eu fiz um levantamento com os empresários e pedi para eles sinalizarem as 10 amostras, os 10 tipos de tecido que eles mais usavam. E eles colocaram lá. Então, fiz aí a seleção para fazer a avaliação dentro do que os empresários indicaram, né? Então, os meus degustadores de tecido, eles só podem degustar tecidos de boné. Para Ah, eles degustarem outros tipos, né? Aí eles teriam que ser treinados. entendi. Entendeu? Muito legal. A Rafa fez um comentário aqui também. Ela falou: tem que fazer uma lista de sensações e o espelho das respostas esperadas. Muito legal essa metodologia. A Rafa é a rainha das metodologias. E a Suzana aqui, ó, pesquisa refinada. Parabéns. Cara, Então, muito legal. a última a última pesquisa que eu fiz foi um trabalho com uma professora, a Etienne, lá de Pernambuco. Né? Ela fez o desenvolvimento do léxico lá com o grupo e a gente está finalizando, né? Chegou numa fase, ainda falta finalização. Então, o léxico também, ele pode ser regionalizado, né? Porque os termos que a gente usa aqui no Sul podem ser diferentes dos termos usados em outras regiões. Então, isso é a sugestão da minha orientadora, né? Então, aí ela apresentou-me a Etienne e a gente está desenvolvendo agora esse estudo. Logo, logo será publicado. Então, a gente vai fazer daí uma comparação com os termos desenvolvidos no sul do Brasil com os termos lá do Nordeste. Incrível. Isso é muito importante, porque o Brasil é muito grande e é muito diferente, né? Não dá pra gente tentar padronizar, né? É isso mesmo, Rafa. Essa questão de terminologia é um problema mesmo. Cara, eu sofri muito, né? O Bruno estava aqui falando que ele vai fazer o mestrado dele em Portugal, Uhum. em design de produto no Porto. Depois ele quer fazer o doutorado no Minho. Eu também fiz, né, amiga? Eu fiz também o meu mestrado em Portugal, só que eu fiz todo lá, né? Eu vim para o Brasil quando acabou o dinheiro para fazer o intercâmbio. Então, eu fiz um intercâmbio em São Paulo, na USP, e quando eu fiquei lá em Portugal, eu fiz todas as disciplinas. E a cada dia que passava, era uma descoberta nova, de um novo termo para determinada coisa que a gente já conhecia com uma forma muito simples aqui, principalmente no têxtil, né? Porque o meu não foi engenharia têxtil, foi na faculdade de engenharia têxtil, mas eu não sou mestre em engenharia têxtil, né? Eu sou design têxtil. Então, é muito diferente essa questão do têxtil. A gente tem termos muito diferentes. Que quando eu vim para o Brasil, porque aí eu fiz a minha dissertação toda aqui, com as orientadoras daqui e a de lá, eu tive que fazer um glossário, porque senão eu não ia conseguir fazer a minha apresentação lá, porque os termos são muito diferentes. E aí a minha dissertação tem um glossário explicando as palavras em português do Brasil e em português de Portugal. A gente acha que é a mesma língua, que tá tudo igual, né? Não, tá tudo diferente. E isso a gente consegue ver dentro do Brasil, né? Várias formas de falar. E Uhum. aí a gente tem um comentário aqui, ó, da Rafinha. Meu sonho é fazer uma oficial para o vestuário, uma terminologia oficial para o vestuário, contemplando tudo o que se fala em todas as regiões do Brasil. É um super mapeamento, precisa de investimento. Bem isso, Rafa.
puta de um mapeamento. É uma coisa muito ampla, né? Ainda mais porque você não está escolhendo uma área específica né, do vestuário, você está abrangendo tudo, né? Aí ela deu o exemplo aqui do pence e pinça, Ah, é verdade. né? É Em verdade. Portugal eles falam pinça. E aí eu também achava muito engraçado. E a Romilda sempre defende, né? Porque ela falou que tá certo os dois. E aí depois ela disse por quê. Porque realmente você faz um movimento de pinça, né? Você pega um tecido que está sobrando em uma determinada região, né? Então a gente consegue entender por que dessas mudanças de nomenclatura, né? E aí você também Então, sente na sua parte de conforto também tem muita diferença? eu fiz um trabalho de comparação, porque esse estudo do conforto sensorial começou na França, né? Teve uma pesquisadora lá na Alminho que também fez, e aí depois eu fiz no Brasil. E aí eu comparei os três léxicos, né? Da análise sensorial têxtil. Existe realmente algumas diferenças, né? De percepção, nos termos, mas o quente, o frio, esses termos mais comuns, né? Não tem essa diferença, mas tem outros termos que sim, que é um pouquinho diferente. Aí que eu tava falando, quando você falou dessa questão do quente e frio, eu sinto muito isso. Eu não sei se eu sou tão sensível assim aos tecidos, né? Principalmente o toque. Mas é muito comum quando a gente vai recolher roupa do varal, né? Você não sabe se ela tá fria ou se ela tá úmida. Então sempre é uma dificuldade. Por isso talvez que você tenha sentido dificuldade para fazer com que eles entendessem o que seria um úmido, né? Porque dependendo da temperatura do ambiente, influencia nessa sensação, ou não? Tô doida. Então, influencia, mas na hora que a gente está fazendo a avaliação, o clima ele tem que ser controlado, né? Então, existe uma norma para isso também, viu, Ana? Dentro da análise sensorial, tem uma norma só para dizer qual que é o clima certo, a temperatura Ah, certa, o tá. tamanho da cabine que você vai usar, né? E o local, a iluminação, tudo isso conta. Por mais que o teste seja às cegas, a iluminação tem que ser uma iluminação agradável, o ambiente tem que ser agradável, ele não pode ser um ambiente assim, hostil ou um ambiente que a pessoa não se sinta bem, né? Então, nós fizemos lá na universidade, no laboratório de modelagem tridimensional, que era o único que tinha ar-condicionado. Então, eu levava um termômetro, esperava dar temperatura e ficava controlando a temperatura da sala. Ah, muito bom. Para sempre, para estar constante. Aí, as amostras de tecido também, eu desembalava, né? Eu tinha várias amostras, né? Então aí eu desembalava, eles nos davam as amostras, então esse cuidado todo tem que ter. Você não pode pegar a mesma amostra e dar para todos, né? Então tinha que ter várias amostras, eles tinham que provar Cada um e tem a degustar. sua, para não Sim, interferir na. Depois que colocou a mão, já tá com interferência, é isso? sim, sim. E aí também tem todo um tratamento com a mão não podia estar ressecada. Eles tinham que cuidar, né, também. Não era só a parte ali da avaliação. Eles também tinham que ter um cuidado com a mão. Então, não podia estar machucado no dia da avaliação. Então, sempre existia assim, um grau de exigência em relação aos avaliadores muito grande, né? Então, Muito legal isso. foi bem bacana essa fase, né? E eu acho que a maior dificuldade que nós tivemos para treinar o pessoal era em relação ao peso, né, do tecido, que eles pegavam com as duas mãos, tinha que ser com as duas mãos, e sentiam se ele era leve ou se ele era pesado, Uhum. né? E, o seco, né, e o úmido foi uma das maiores dificuldades que eles tiveram. Essa calibração desses atributos levou um pouco mais de tempo em relação aos outros, né? Então Foi o comentário que a Suzana fez. Ela está impressionada com essa parte de preparar esses avaliadores, fazer essa calibragem mesmo neles, né? Muito doido. então
Mas tem que ser, né? E assim, o que assim, me dá assim, uma certa dor dentro de mim é que enquanto eu estava em Portugal fazendo o teste termofisiológico dos bonés, né? Eles, os meus degustadores, eles se formaram. Então eu perdi Ai, todo aquele processo, né? E putz. aí e eu defendi no ano passado, quando eu cheguei no Brasil, né? Depois da minha defesa, veio essa coisa da pandemia, porque eu defendi em janeiro, eu cheguei em fevereiro, em março tudo fechou. Então eu não consegui prosseguir com essa parte, né? Hum. Porque não tive como, né? Os meus degustadores, eles me deixaram, né? Eles foram buscar outros ares. E ainda mais que a gente trabalha com universidade pública, né? A galera vem de vários cantos, né? E aí a gente não Mas, consegue, porque vai cada um para sua mas, volta para suas terras, né? E aí acaba sim, se sim. dispersando, né? Aham. Mas eu achei que isso foi muito importante, porque dentro do meu grupo, como ele era bem diversificado, né? Eu tinha como falar e defender que isso era uma avaliação brasileira, né? Aham. Porque não eram só pessoas ali de Apucarana, que já estavam acostumados com a matéria-prima, né? E já manipulavam aquele tipo de material há muito tempo. Sim, eram alunos de todas as regiões do Brasil. Tá aí. Isso foi, assim, algo muito importante para minha pesquisa, né? Porque Então, você não se restringiu a uma região, né? uhum. Ah, muito Aí, legal. Ana, aproveitando que o meu produto era um boné, né? Que Aham. eu acho que isso que foi o diferencial que a minha orientadora, a doutora Maria José Abreu, ela gostou bastante, é que como ele era um produto pequeno, a gente podia fazer a mesma avaliação do produto, né? Uhum. Aí foi o mesmo tecido, né, que eu usei para fazer a avaliação têxtil, eu confeccionei os bonés. Que legal. E você também Sim, tem a aí, facilidade, né? Porque ali é a região toda em prol disso aí, né? então, eu sou bairrista e acabo usando o que tem lá perto de casa, né? A Então, Nara isso tem foi mais muito uma bacana. pergunta, Naomi. Ela Tá. falou que ela lembra de uma metodologia que ela estudou alguns anos atrás e falava sobre conforto. Era incrível, se chamava metodologia Oikos. Ela quer saber se você tem algum conhecimento sobre. Não, essa metodologia, ela é mais na parte de ergonomia, se eu não me engano, é da Suzana, né? Da professora Suzana lá da UEL. Não sei. Eu acho que Rafa, se você souber, conta pra gente. Então, como Aí, eu. pode falar. Ah, Desculpa, pode falar. não. É que como eu utilizei assim o método, né, e a linha de pesquisa da minha orientadora, eu me atentei à forma como eles estudam lá em Portugal, né, na Universidade do Minho. E eu só estudei o análise sensorial e o conforto termofisiológico, né, então eu não utilizei outros métodos. Muito Tentei legal. avançar e desenvolver um próprio, né, Aham, pro boné, porque aí a minha pesquisa foi mais aplicada dentro do produto da nossa região. muito legal. E aí, aproveitando uma mensagem que eu recebi aqui da Homes, que na verdade eu vinculei essa live à nossa marca, que é a loja Adentro. A nossa marca é Adentro, né? E o Instagram chama loja.adentro, que a gente desenvolveu uma linha de produtos confortáveis. E Ah, aí, ela falou que tem tudo a ver com a nossa live. Realmente, foi por causa disso que eu vinculei o nome da marca aqui em cima. Se a gente ver aqui em cima, tá rolando assim, ó, patrocinar, parceria paga. Mentira, porque a gente não tá pagando nada para ninguém. Mas a gente fez essa associação porque é interessante, né? Porque a gente também está se preocupando em trazer um conforto, mas eu acredito mais que um físico, por causa do movimento, por causa do momento que a gente está vivendo agora, em tecidos mais confortáveis, em tecidos que permite uma movimentação melhor desse corpo. Mas aí era só para fazer esse comentário para a gente entender que tem uma coisinha ligada aí sim. E aí, aí entrando nessa parte da indústria, a gente tem uma outra perguntinha aqui, que a indústria se preocupa com o conforto ou isso é apenas uma demanda do consumidor? então, a indústria ela se preocupa com o conforto, sim.
né? Tanto que eu tive apoio, o material que eu usei para minha pesquisa, eu recebi de uma empresa, né, de Apucarana. Aí depois da fase que eu preciso da prototipagem, né, do produto, uma outra empresa também, em dezembro, naquele calor da produção, eles pararam para confeccionar os modelos que eu queria, Nossa, né? que maravilhoso. Sim, e eles fizeram 100 bonés para mim, né? Então não é assim algo e Tão sem, rapidinho, né? sim, e todos diferentes, né? Então, e aí dentro disso eu fiz a avaliação daí sensorial do produto acabado, né? Que aí a gente desenvolveu um outro léxico do produto acabado e fizemos a avaliação termofisiológica, daí lá em Portugal e depois no Brasil, né? E a Uhum. gente acondicionava. Nossa, era uma loucura. Fazia os testes, passava um spray higienizador, né, nos bonés, porque eu tinha 10 amostras diferentes de 10 modelos diferentes. Nossa. Então, aí tinha que ter todo um condicionamento. Li uma publicação dizendo que deveria guardar num freezer, aí ele passava lá 24 horas dentro do congelador, aí depois eu retirava, acondicionava ele na temperatura ambiente durante 3 horas, então assim, era um processo, um método, né? Eu tentei seguir à risca o método em todas as fases, então era um volume Você acha muito que é só grande passar de a trabalho. mãozinha, né? Não, não, né? É, Cara, muito legal. Quando a gente tá de fora, a gente fala em conforto e a gente simplesmente não sabe o que é, né? E tá todo mundo aqui fazendo comentário, falando, cara, a gente tá amando o assunto, muito legal essa questão da metodologia, muito legal esse negócio dessas várias avaliações, esse acondicionamento. É uma coisa muito interessante pra gente passar pra galera, né? Porque as pessoas, muita gente, principalmente porque a gente tem um público muito misto aqui nas nossas lives, né? A gente tem aluno, a gente tem gente do mercado, a gente tem pessoas que não são da área, interessados no assunto. Então é muito legal a gente ter esses vários tipos de fala, né, para conseguir atender todo mundo. E isso foi muito legal porque a gente começou a entender que não é só tão simples assim, né? não, porque o conforto é subjetivo, né? Você não consegue mensurar o conforto, você avalia outros fatores que somando eles, né, entre si, aí você consegue ter uma avaliação sobre o conforto, porque é algo muito complexo, né? Você não pode falar isso é confortável ou isso é desconfortável, né? Tem outros fatores que contribuem para isso, né? De um vestuário, por exemplo. Uhum. E aí a gente tem mais uma pergunta que a gente sempre fala de conforto, né? Durante o seu processo, você conseguiu identificar ou alguém falou o que é desconforto? Então, então eu não consigo assim trazer esse conceito do Aham. desconforto, né? Porque pode ser várias coisas. É, aí, quando alguém falar, vai, bem no início assim, do processo, principalmente da avaliação do boné, né, que os meninos usavam, isso é confortável, isso é desconfortável, né? Eles falavam, vai, é desconfortável, mas por que é desconfortável? Porque aperta. Então o desconforto ele está ligado ao tamanho, né? Que daí já é ligado mais ao conforto ergonômico do produto, né? Aham. Que é a parte da modelagem, do caimento do produto. Então aí é o desconforto ergonômico. Então, a gente teria que estudar dentro da ergonomia. E às vezes vinha, não gostei desse, né? E como eles estavam vendo o produto, né, na hora de fazer o teste de usabilidade, então isso eu já percebia que às vezes a cor não agradava, né? Então, às vezes o modelo com aquela cor já não agradava, eles já ficavam um pouco desconfortável na hora de avaliar, né? Interferia na Aí, resposta deles quando eles olhavam para o produto. sim, e aí não tem como, isso influencia muito, né? Uhum. E dentro do teste de usabilidade que eles ficavam pedalando, né?
o boné mais bonito é o que eles sentiram mais confortável. Confortável. Sim, os meninos que estavam lá em Apucarana, né? Que a gente fez num ambiente aberto, né? E às vezes não tem como, você está num ambiente aberto, debaixo de uma mangueira, né? Com os meninos fazendo teste. Sempre passava um curioso e falava, nossa, gostei desse boné, ai, que Ah, legal. Então, esse tipo de comentário acaba influenciando bastante influenciava também, né, mais na hora de ainda. avaliar. Cara, muito legal. Tô muito, muito feliz, amiga, de conversar sobre isso e de saber todas essas coisas. Então, E aí, o que você já conseguiu levar alguma coisa dessas pesquisas para as empresas e elas já implementaram? Ou o que você já conseguiu de vida prática dessa sua tese aí? então, é o que eu falei para você, quando eu cheguei no Brasil, em março eles fecharam tudo. Ah, Então, a é. gente já não. Eu acho assim, que a hora que eu vim, né? Porque como o arranjo produtivo local de Apucarana, eles são bem organizados, eles têm um encontro que chama Café Boné. Então eu pensei, seria uma oportunidade para ir lá apresentar o resultado. Mas aí, com a pandemia, a gente fechou tudo, a gente acabou isolando, né? E o ritmo de trabalho mudou completamente com essas aulas Remotas. remotas. Então, até a gente acostumar com essa nova metodologia, né, Ana? Agora que eu estou conseguindo entender um pouco mais essa metodologia remota, então, quem sabe eu consigo me organizar e apresentar o resultado do trabalho para eles, né? Remotamente também, né? Pode até ser remotamente, né? Mas aí tem que ter um tempo para se organizar para isso. Sim. Eu não tinha sentido muito essa questão da transformação do digital, né? Porque eu deixei de ser professora por um tempo, uma semana antes de fechar tudo. Então, assim, o meu contrato terminou uma semana antes, né? Então, eu não peguei essa parte frenética do negócio acontecendo. Mas eu dei uma disciplina na pós-graduação do Senai C-Ticket, cara, é muito diferente. Ainda mais a gente que é calorosa, né? Ainda mais que a gente gosta de ficar perto, de trocar. Eu senti muito essa questão de a pessoa não liga a câmera, a pessoa não olha na sua cara. Eu não conheci ninguém. Eu não sei a cara de ninguém, só sei nomes. Porque eles eram super participativos. Eu não posso reclamar mesmo. A aula inteira era inteirinha interativa. Mas eu não via a cara de ninguém. É muito sofrido isso pra gente, né? É bem sofrido. E assim, nessa fase, né, da aula remota, eu também nem podia pedir para o aluno ligar a câmera às vezes, porque a internet era né, não tinha muita força para aguentar uma câmera ligada, aí caía, né? Então, nessa hora a gente tem que respeitar também a individualidade de cada um, porque a gente está invadindo a casa da pessoa, né? Com Bastante. a, com as aulas remotas. Então, assim, é ruim, é Uhum. muito é muito ruim. Então, tem, assim, alunos que eu conheço pelas fotinhos que eles colocam lá, né, Na carteirinha, na matrícula, né? Então, na matrícula, mas nem todos usavam essa foto. Às vezes era um personagem, né? Então, tem uns que usavam personagens, alguma coisa, então nem sei quem é, né? Mas eu lembro do personagem. Aí tem um aluno lá que tinha um fundo bem amarelo com um personagemzinho. Então, para mim, ele é aquele Aquele personagem. personagem. Eu só quero ver quando encontrar pessoalmente como é que vai ser o choque, né? Em ver a Isso. pessoa ao vivo. A gente fugiu um pouquinho do conforto, mas a Maria Bispo mandou uma perguntinha aqui. Então, a Uhum, beleza é uma variável de conforto. sim. E isso, eu tenho uma colega, né, lá da UTFPR, que ela estuda essa variável do conforto, que é o conforto psicológico. Então, ela só estuda o conforto psicológico. E eu vou ser bem sincera, é uma coisa muito difícil, é uma doideira, tá? Porque não tem É como. mais subjetivo ainda, né? Sim, porque você acorda de bom humor, você acorda de mau humor e você se veste. Isso eu escutei na live de uma pessoa outro dia falando que ela acorda
e descreve lá no canal dela como é que ela está se sentindo em relação à roupa. Então, esses humores, né, que a gente tem dia que tá bem, tem dia que não tá, isso acaba influenciando também na cor que você veste, né? Não, Na... completamente. A gente que nem pensa nisso, a hora que a gente acorda meio de saco cheio, assim, coloca uma roupa escura, não tem muita graça, né? Sem pensar, você acaba, né, Colocando. utilizando. Aham. E aí, às vezes, isso, depois, no final do dia, você acaba se sentindo desconfortável, né? Porque o teu humor mudou durante o dia, né? À tarde já é outro. E aí você, às vezes, se olha no espelho, fica, nossa, né? Por que que eu E às vesti vezes você essa não pode ir roupa pra casa hoje? se trocar, né? Não, não tem essa opção, aí você fala, putz, não represento mais isso, né? Pois é. Eu acho assim, falar sobre conforto é uma coisa super importante, porque quando a gente fala de conforto, não é só sentir, né? A gente vive isso em todos os aspectos, né? O conforto, como você falou, são 4 aspectos que englobam um universo de coisas, né? Então é muito sério, né? Sim, o efeito cebola mesmo, né? Que todos falam dentro da moda. Pelo menos aqui no sul, às vezes você acorda de manhã, você tem que estar encapotada, né? No outono, principalmente. Aí chega na hora do almoço, tá aquele verão, né? Aí você começa a tirar as cascas, a tirar as cascas da cebola. Então é um processo que às vezes você busca, né, o conforto termofisiológico, mas durante o dia você se sente desconfortável por você ter que ficar carregando aquele Sim, monte de roupa, né? Então, aí vem o outro lado, o lado emocional do desconforto, né? Porque às vezes você tenta atender, suprir uma necessidade momentânea, mas que ao passar do dia, aquela necessidade ela não tem mais sentido e acaba, trazendo essa sensação de desconforto, né? De uma coisa não agradável, né? uhum. Que tem que carregar um Mas aqui também casaco. não é muito diferente, não. A gente está aqui no Cerrado, que tem temperatura desértica, né? Que a temperatura vai pela metade durante a noite e durante o dia. Então você pega e você dorme de edredom e durante o dia você tá suando de regata. Amiga, Então, a gente ah, está aqui nos nossos minutos finais, a gente tem 8 minutos, 7 minutinhos. Aí eu queria que você aproveitasse esse momento para falar alguma coisa que você viu durante essa pesquisa que a gente não comentou agora e que seja muito interessante para as pessoas, porque a gente viu que a interação da galera aqui é bem grande, elas sempre estão aqui conversando, mandando perguntinhas. E se você tem alguma coisa que te chamou a atenção durante essa pesquisa, ou também no seu ambiente de trabalho, né? Que quando a gente começa a pesquisar uma coisa, parece que tudo se volta para isso, né? A gente vive isso muito tempo, né? E você tem alguma coisa para complementar, para dar dica ou para alguma coisa que você queira, a gente tem esse espaço ainda. tá. Então, quando eu fiz toda a minha pesquisa na parte termofisiológica, eu só trabalhei com os meninos, né? E, querendo ou não, a sensação térmica dos meninos é muito diferente das meninas, né? Então, eu acho que faltou isso na minha pesquisa. E é a dica para quem quiser fazer uma pesquisa nessa área para trabalhar com o público feminino, né? Vi muitas pesquisas trabalhando com os dois públicos em ambiente de trabalho. Então, a mulher sempre carrega uma blusinha, alguma coisa, porque os meninos ligam o ar-condicionado ali glacial e elas não sentem-se confortável, né, com aquela temperatura, então elas acabam carregando um cardiganzinho, alguma coisa só para trazer um certo conforto durante o horário de trabalho. Então, assim, são muitos modos da gente pesquisar o conforto do vestuário, né? Eu peguei um pedacinho e só usei o boné, mas tem o corpo todo ainda para estudar, né? Exato. Então, tem muita coisa para se fazer. E a pesquisa, muitas vezes, ela é voltada mais na área esportiva, né? Então, não no cotidiano. A gente, Uhum. no cotidiano, a gente acaba adotando, né, alguns resultados, algumas pesquisas da área esportiva,
para fazer desenvolvimento de produto. Mas seria interessante a gente fazer pesquisa da rotina, né, de uma pessoa, quando ela está usando um vestuário. Porque acaba que você entrou numa meio que numa questão de performance, né? Por causa Sim, dessa questão desportiva, né? sim. Amiga, muito linda a sua pesquisa. A gente amou. A gente até contou com a presença ilustre da professora Suzana, que é professora lá da USP também, que é incrível, conversou com a gente aqui umas semanas atrás. E a gente viu que tá muito além do que a gente pensa quando a gente fala conforto têxtil, né? Então, assim, uma live de peso. Mais uma vez, eu agradeço no final falando que isso foi uma aula, que é uma conversa, mas depois vira uma mega aula, porque a gente acaba chegando em lugares que a gente não chegaria, né? Sem essa cutucada. A gente tem mais uns comentáriozinhos aqui, ó. O Pace Atelier, que é a Holmes, que fica lá ó, nos nossos bastidores. Muito legal essa live. Obrigada, meninas. A Rafinha. Sempre que eu procuro pesquisa sobre conforto, só acho as esportivas e as ergonômicas. Eu amei, quero Então, muito ler sua tese, Naomi. Ela já ó, está gente, disponível? Onde ela está disponível? está disponível na Uminho. Se vocês quiserem, mandem e-mail para mim, naomi@utfpr.edu.br. E aí, façam questionamentos. Se vocês quiserem, eu encaminho a tese. Se eu não me engano, ainda ela não está disponível. Ah, Não, tá muito teve recente, um né? colega que pediu, porque ele não conseguiu achar na biblioteca da Alminho. Então, se vocês precisarem de alguma informação, vocês mandem e-mail que eu Depois eu coloco mando. no comentário lá da live o seu e-mail. E aí Ok. as pessoas podem te pedir. A Paula tá dizendo que tem muito orgulho da gente, que ela amou a nossa live. O professor Fernando Age também, a gente está muito feliz com a presença dele aqui. Então, muito legal a conversa, adorei. A Rafinha quer muito a sua tese, ela vai te mandar um e-mail. A Thaís também amou. A Thaís tem uma pesquisa muito legal de moda praia, que também tem tudo a ver com essa questão de conforto. Deixa eu ver aqui. E aí, a Roma está aqui nos bastidores me pedindo para lembrar que na próxima semana, no dia 3/7, a gente vai fazer uma live especial de lançamento da Adentro, explicando todo o processo de nascimento da marca até a gente chegar nos produtos que a gente está divulgando hoje. Então, todos estão convidados no próxima quinta, às 18h18, aqui nesse mesmo bate-local, para a gente falar sobre a nossa marca. E aí tem mais um comentário aqui aproveitando, que é a Irene. Será que vai mudar muito esse conceito depois do final da pandemia, por estar muitas pessoas em trabalho online? O que você pensa a respeito disso, amiga, dessa questão do conforto? Eu acho que a gente sempre está buscando o melhor, né? Dentro da nossa vida. E se tiver uma oferta, porque assim, é demanda e oferta, né? Se você perceber que há essa mudança, eu acho que vale a pena investir. E realmente as pessoas em casa elas querem mais conforto, né? Elas se vestem mais da cintura para cima quando precisa Sim. de algum trabalho. Então, eu vejo também que há uma mudança. A gente vê um comportamento hoje do vestuário, né? Na forma, né? As calças, elas estão um pouco mais amplas, as pessoas, elas estão, assim, querendo algo mais confortável do que em épocas anteriores, que eu acho que o visual era muito mais importante, né? Uhum. Hoje a gente fica, Quem trabalhava fica de saia lápis e salto, hoje está de moletom e tênis, né? ou chinelinho em casa, né? Com uma pantufinha. Pantufa! E aí a Roma está lembrando aqui que a Adentro foi criada pensando nisso. Ah! Ai, que ótimo! Sim, Que a gente foi ótimo! Vou pensando nisso participar e a da gente live vai de contar vocês. semana que vem. E aí ela tá me corrigindo aqui, porque é dia 3 de junho. E eu tinha falado, acho que eu falei errado. Mas enfim, semana que vem, quinta-feira, às 18h18. Amiga, parabéns demais pelo seu trabalho. É Ai, muito obrigada! Foi um maravilhoso. prazer.
Obrigada por estar aqui com a gente, porque a gente sempre quer essas experiências lindas aqui no nosso canal. Aí você pode passar para os seus alunos o nosso Instagram, pede para eles seguirem a gente. A gente também disponibiliza, a partir de amanhã, o vídeo no canal do YouTube. E aí também chama o youtube.com/conversa desfiada. Tá? Então vocês podem ter acesso nas duas plataformas. E é isso. Obrigada por tudo. Espero que a gente se veja em breve, pessoalmente, no nosso churrasco de 20 anos de formadas. Que a gente sempre tenta desde os 15, mas ainda não rolou. Mas espero que sim. Obrigada, amiga. Super beijo. Beijo para as meninas, beijo para o marido e a gente se vê em breve. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até quinta que vem.